Olá, muita saúde e paz para você e para toda a sua família. Hoje celebramos o 29º domingo do tempo comum. O evangelho é Mateus 22, 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que, de fato, ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagarem o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles então responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da nossa salvação. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela perdoe os nossos pecados e nos conduz à conversão. Estamos diante de um relato onde aparece para nós a estratégia do mal. Se nós observarmos bem, repete aqui a mesma estratégia que o inimigo, o demônio, apresentou a Jesus no deserto, quando ele começa a sua vida pública. Primeiro, os fariseus enviam os seus discípulos, juntamente com Herodes, para aprontar uma armadilha para Jesus. E no início eles elogiam Jesus, dizem que ele é verdadeiro, que ele leva as pessoas pelo caminho de Deus, que ele não se deixa influenciar pela opinião dos outros, pois não julga o homem pela aparência. E aí joga o veneno. É lícito ou não pagar o imposto a César? Se Jesus dissesse que sim, ele estaria confrontando o seu povo e estaria agindo em favor de César, ou seja, em favor dos romanos. Se ele dissesse que não, ele estaria contra César e, por sua vez, talvez agradasse o seu povo. E aí Jesus percebe a malícia, a hipocrisia daqueles discípulos dos fariseus e de Herodes. Porque primeiro eles elogiam Jesus, depois eles jogam veneno. É assim que o inimigo sempre age conosco. Ele nos faz pensar que somos o dono do pedaço e depois joga a armadilha para cairmos movido pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, acabamos por ceder aquilo que o inimigo propõe. Mas Jesus, de maneira extraordinária, denuncia àqueles homens a sua hipocrisia. E essa palavra também vem nos chamar a atenção. Se nós temos usado dessa estratégia hipócrita ou se nós temos caído nessa hipocrisia do mal, que nos faz pensar que somos mais do que somos para nos derrubar e nos levar ao pecado. Quando Jesus pede que eles levassem até ele uma moeda do imposto e que eles respondem que a imagem e a inscrição era de César, lembremos que César é considerado como o divino, aquele a quem deveria se reconhecer como divino, ou seja, prestando culto a ele. E qual é a resposta de Jesus? Dai a César o que é de César, ou seja, dai ao mundo o culto do mundo, que está no dinheiro. E dai a Deus o culto da alma, do coração, da obediência a esse Deus vivo, que é a quem nós devemos servir. Que Deus nos dê a graça de discernir o que é de César do que é de Deus. O que agrada ao mundo, que nós possamos repudiar. E o que agrada a Deus, possamos fazer. Dar a Deus o verdadeiro culto
e recusar o culto a César, ou seja, o culto ao mundo, ao dinheiro, aos bens, às coisas do mundo. Usemos das coisas sem ser escravos delas. Usemos do dinheiro sem ser escravo do dinheiro. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique e nos livre do mal. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você e para toda a sua família.